Boa noite, Alexandre. Bem-vindo. Oi, Oi, tá me ouvindo? sim. Tá bom. Vou aguardar um minutinho o pessoal aí entrando. Que a Isabel já entrou, nossa VP Sabi, Oeste. Everton. Oi, Adelmir. Vamos aguardar uns minutinhos até que o Tá mais um, pessoal... 2 minutinhos, né? Sim. Porque a gente tá dentro de casa, não precisa máscara daí. Oi, Zeno, tudo bem? Colega consultor de excelência, acompanhando também. Sérgio também, colega instrutor do movimento. Bem-vindo. Obrigada, Isabel. A gente aprende muito contigo sempre, né? A Mara. Oi, Mara. Legal essas lives que a família acompanha, né? Minha prima já também. Eu vi vários sport também, isso. Faz parte. É, Eu não dei muita opção para eles, eles tinham que assistir. Acho que podemos começar, Lari? que sim, né? Acho que sim, né? Vamos se apresentando primeiro, acho que aí o povo vai entrando aí. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Suzana Expor, eu sou atualmente vice-presidente da CDL Jovem e também sou gerente administrativa da empresa Dimensão. Do grupo Dimensão é a Dimensão Construtora e a Dimensão Incorporações. Hoje a gente está aqui para tocar uma ideia a respeito aí da gestão das empresas e dessa questão aí da excelência, que a Lari vai explicar um pouquinho mais para nós. Para a gente colocar isso também no mercado atual aí, esse cenário de pandemia, como é que a gente pode se remodelar e como isso contribui com a gente, né, Lari? Então, eu vou Isso deixar é para a Lari se apresentar aí também. legal. Então, boa noite a todos. Eu sou a Larissa, sou instrutora do Excelência SC, Movimento Catarinense pela Excelência. E hoje estamos aqui pela excelência para falar da excelência, né? Excelência para as empresas e o quanto isso tem contribuído não só nesses dias, mas em todos os dias, né? Exato. Para quem não ouviu falar ainda da CDL, então, da CDL Jovem também, expor um pouquinho que a CDL em si é a Câmara dos Dirigentes Lojistas, né? Ela é uma associação que foi criada no Brasil justamente para defender e promover e representar a classe dos lojistas, né? Para que a gente possa lutar aí por algumas questões do dia a dia e para que a gente consiga movimentar mais o comércio com bons representantes.
Ela foi criada em 1960, já saiu a primeira CDL do Brasil, e após isso se viu a necessidade aí de talvez estar criando a CDL jovem, né? Que nada mais é do que a CDL, só que com pessoas um pouco mais jovens, com essa situação de termos até 30 ou 35 anos, justamente para pegar essa energia dos jovens empreendedores e também poder ajudar aí, talvez, em ideias inovadoras, em ações que contribuam para que o comércio cada vez se expanda mais, para que a gente lute pelo que a gente acha que seja necessário, ou então faça ações de melhoria dentro da cidade e da região, né? Hoje a nossa CDL de Chapecó é uma das CDLs mais fortes aí de Santa Catarina. A gente vê bastante representatividade, né? Eles estão aí à frente de muitas ações, agora mesmo com a pandemia, estão sempre ajudando para justamente o comércio ter força, né? Perante a população, perante o governo e perante tudo que a gente precisa. E a CDL Jovem está sempre aí para auxiliar. Então, foi nesse sentido que a gente também decidiu fazer a live, né? Para a gente aparecer um pouco aqui para vocês, mostrar que a gente está sempre interessado em ajudar, em contribuir e a expor um pouco mais de conhecimento, né? Que nunca é demais. Tem uma frase que é um pouco antiga, mas eu gosto bastante, que é uma mente que se abre a uma nova ideia nunca mais volta ao seu tamanho original, né? E eu acho que isso é muito válido, acho que a gente sempre agrega alguma coisa, não existe nada ruim, né? Até as coisas ruins servem para nos fazerem aprender. Então, foi nesse intuito também que a gente decidiu aí abrir essa live e tratar um pouco sobre esse assunto muito bacana, que é a excelência aí de Santa Catarina. E a Lari pode nos explicar um pouquinho mais o que é essa excelência, de onde é que vem, para que serve, né, Lari? Isso aí. Então, o Excelência SC é uma entidade aqui no nosso estado que tem como propósito, né, elevar a competitividade das nossas empresas. E para que isso seja possível, a ferramenta que a gente utiliza é o MEG, o Modelo de Excelência da Gestão, que é uma ferramenta, então, desenvolvida a muitas mãos pela Fundação Nacional da Qualidade e que traz para nós o que as empresas de classe mundial fazem e por isso são consideradas de excelência. Então, a gente vai falar hoje de um modelo que muitas empresas utilizam e colhem resultados muito legais. E, além disso, ainda leva essas empresas a um reconhecimento, né? Um selo aí de empresa de excelência. E isso traz muita segurança. A gente vai falar disso mais para frente, quando falar das práticas, né, Su? Mas isso traz muita segurança para os empresários, para todas as partes interessadas que dependem dessa empresa, né? Então, o Excelência é a instituição aqui no estado responsável por disseminar, implantar, promover eventos da ferramenta, com o propósito de disseminar, implantar, aumentar a competitividade e reconhecer as empresas. Certo. E essa ferramenta lá que você fala sobre a excelência, né, que é implantada dentro das empresas justamente para que elas possam tanto ter melhores resultados, como também possuir esse selo. É a ferramenta que muita gente chama de MEG aí. Como é que a gente pode explicar para o pessoal o que significa? Isso mesmo, Su. O MEG é o nosso apelido, né, da ferramenta, e é um compilado de práticas, né? Então, a gente tem aí, dentro do MEG, dentro do modelo de excelência da gestão, um roteiro de que práticas de excelência as empresas podem ter, né, devem ter para ser de excelência. E como um guarda-chuva, a gente chama, a gente tem o Tangram, que é uma representação gráfica do MEG, né? Onde tem ali os 8 fundamentos, que são a base do modelo de excelência da gestão. Então, ele nada mais é do que um questionário, né? Onde ele faz a empresa refletir se ela tem práticas de gestão que suprem aquele questionamento, digamos assim, ou não, né? E com isso desenvolver
as práticas dentro da metodologia e alcançar os resultados de excelência. A gente costuma dizer, né, o pessoal que está aqui, que eu vi entrando, que já conhece a ferramenta, que a excelência, ela não se alcança, se busca, né? Então, a excelência, ela deve ser a busca constante. Então, quando a gente imaginar que alcançou, pode ser que a gente esteja enganado, né? Porque as coisas mudam muito rápido. E nesse tempo agora aí que a gente vive uma pandemia, acho que mais ainda, né? A gente percebe como empresas preparadas, né, acabam se remodelando um pouco mais fácil num momento como esse. Claro que não é um momento fácil para ninguém, mas a agilidade de você ter dados nas mãos e já ter essa excelência tomada dentro da sua empresa te permite com que você haja um pouco mais rápido, né? E é como falam, a gente não é que a gente não pode errar, a gente pode errar, mas a gente tem que acertar mais rápido do que a gente errou, né? Então, acho que isso que vale muito aí também quando a gente fala em excelência. Mas pelo que a gente conversa um pouco, Lari, é um modelo que pode ser tanto implantado nas empresas, como pode ser aprimorado, como existem empresas talvez que já tenham, mas ainda não percebem e podem reconhecer isso, é algo nesse sentido, certo? Exatamente. As empresas, em geral, elas fazem a grande maioria das práticas de excelência quando a gente chega para fazer um primeiro diagnóstico, né? O que falta, às vezes, que a gente não observa nas empresas, é fazer a prática de excelência no ciclo completo, que é o PDCL que a gente chama, né? O planejar, realizar, verificar e aprender. Então, quando a Su fala que não tem tanto problema errar desde que aprenda rápido com o erro, é justamente o aprendizado das práticas, né? Então, o modelo ele prevê que tenha uma melhoria contínua em todas as práticas e todos os processos que a empresa faz. Então, o MEG ele dá para a empresa mais segurança, mais autonomia, e ela consegue, com mais agilidade, mais rapidez, perceber o erro para poder corrigir, né? Porque faz parte da cultura de excelência o aprendizado das práticas. Mas, para isso, ela tem que estar, de certa maneira, organizada, estruturada, para conseguir observar o erro ou uma oportunidade, né? Certo. Luiz perguntou aí para nós se, de uma maneira geral, as empresas com o programa de excelência acabam tendo um crescimento acima da média de mercado. Sim, inclusive tem uma pesquisa que a Serasa fez e foi divulgado pela FNQ um tempo atrás, que mostra exatamente esses resultados mais ágeis, né? Eu lembro que tem um dos gráficos que mostra o período de 2008, que foi um ano onde teve uma certa crise, né? E não é que a empresa não sofre, ela sofre também, mas a retomada dela é muito mais rápida, por ter mais segurança e estar preparada para olhar para frente, né? Um dos nossos fundamentos, que é a liderança transformadora, tem o tema que é o olhar para o futuro, né? Então, com isso, ele força que a empresa tenha a prática de estar sempre olhando as tendências e tomando ações e acompanhando essas ações. Então, as oportunidades são aproveitadas com certeza, Cato, com muito mais rapidez. Certo. E para a gente entender assim um pouco o que é essa excelência, né? Porque às vezes a gente fala muito, a empresa então tem que ter a excelência, ela acaba se remodelando mais rápido quando tem a excelência. Mas o que é ter a excelência, né? Existem médias, parâmetros, atitudes, são tudo baseado em ações. Quais são as práticas que uma empresa hoje necessariamente tem que ter, né, para ser considerada uma empresa de excelência? Então, dentro dos fundamentos, cada fundamento ele traz alguns processos de gestão, né, que a empresa deve ter. O modelo ele não prescreve que a empresa tenha que ter a prática de um certo modo, né?
Ele pede orienta que a empresa tenha, mas como a empresa vai criar a sua prática, isso é livre. Tanto que o modelo, por não ser prescritivo, ele pode ser implantado em empresas privadas, empresas públicas, em ONGs, em sindicatos, prefeituras, independente do porte, né? Porque ele se adapta à empresa. Certo. Então, algumas práticas que pode ser, por exemplo, dentro do desenvolvimento sustentável, que é um dos nossos fundamentos, né? A gente trabalha o tripé da sustentabilidade financeiro, social e ambiental. Então, as empresas precisam ter práticas que, por exemplo, no financeiro, né, tenha um orçamento, pelo menos, né? E acompanhe, porque aí com isso garante a sustentabilidade econômica do negócio, né? Certo. O que que vocês têm na dimensão de práticas dentro desse fundamento assim de desenvolvimento sustentável? Você falando assim, Lari, até me lembrou uma situação legal, que é também a gente linkar isso, né? A importância também das entidades nesse meio, né? No ano passado, a gente teve até um prêmio da SIC, né? Que é a Associação também do Comércio e da Indústria aqui de Chapecó, que também ajuda, né, tá sempre fazendo desenvolvimento para empresários, fazendo cursos. E nesse momento, no ano passado, eles acabaram criando um prêmio junto com a Unu Chapecó, que era na época, né, que era parceira na época desse prêmio, que era o prêmio de sustentabilidade. E ele falava basicamente isso, né? A importância das empresas terem esse link de sustentabilidade financeira e social. E por um acaso, quando a gente viu também esse prêmio, a gente quis se engajar nessa situação e a gente participou como média empresa, né, no porte de média empresa, nessa categoria. E o que a gente apresentou naquele momento, e até fomos então, ganhamos o primeiro lugar, e que acho que representa muito a questão então da excelência nesse sentido. Justamente isso, a gente naquele caso apresentou um projeto de um edifício, né? Mas claro que isso se corresponde a todos os edifícios, né? Uma prática da empresa, que é esse link entre ter projetos que a gente chama hoje de projeto BIM, né? Que são projetos que se linkam inteiramente, né? No edifício, então projeto elétrico, sanitário, o estrutural, todos eles se conversam, que fazem com que a gente tenha uma demanda muito exata do que a gente vai precisar naquele prédio, então de quanto tijolo, quanto fio. Então, faz com que a gente compre mais corretamente, ou seja, financeiramente nos dá um orçamento muito mais forte do que é daquele edifício, porque a gente tem números muito precisos, então nos dá uma base muito sólida para trabalhar com aquilo. Mas como também reflete na sustentabilidade do edifício, porque você deixa de desperdiçar material, né? Então você deixa de produzir resíduos para o meio ambiente, não desperdiça material, também acaba gerando menos lixo, né? Então isso também ajuda bastante. E como também nessa maneira social acaba refletindo na própria questão dos empregos, né? Porque se a empresa, de uma forma geral, ela está bem financeiramente, né? Tem bons projetos, da sustentabilidade também atingida, a gente tem a tendência de manter os empregos, então diminuir a rotatividade da empresa. Cada pessoa que a gente emprega acaba sendo uma família, que né, a gente consegue sustentar aí. Então, foi bem bacana naquele caso. Claro, existem fatores como a gente limpar a própria água dentro do próprio edifício, o edifício possui gerador e outras tecnologias, né? Que é aquilo também que você disse, da gente estar à frente do tempo, né? Faz poucos dias até um cliente me perguntou isso. Suzana, e se você fosse ver numa vertente daqui 20 anos, você diria que esse prédio está preparado para daqui 20 anos? Eu até respondi para ela, é uma pergunta muito difícil, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui 20 anos. Tecnologia, ela está voando, né? Mas, sim, com certeza a gente se prepara para fazer um prédio para que, se ele não tenha o que precisa para daqui 20 anos, ele esteja pronto para ser adaptado. Então, isso é uma preocupação que a gente tem na empresa e acho que vai de encontro a um pouco dessa ferramenta, né? De uma das práticas, então, de sustentabilidade e também de gestão da empresa, né?
É bem legal esse exemplo, Su, porque é, tanto do ponto de vista sustentável, né, quanto o tripé econômico, né? Hoje, nesses dias de pandemia, a gente está ouvindo muito as empresas, eu preciso cortar os custos, reduzir, né, gastos, enfim. E aí, você dando esse exemplo, é uma excelente prática de gestão de excelência dentro do fundamento. Porque você falou em conhecer os custos, ou seja, a sustentabilidade econômica, né? Por muito tempo a gente só ouvia falar que sustentabilidade era ambiental e social, e o econômico ele entrou mais tarde no conceito. Sim. E a empresa precisa ter o recurso para manter o funcionário, para que a obra aconteça. Então, esse exemplo de vocês é muito válido e muito interessante dentro de uma prática de excelência. E Bem na legal. questão de departamento, assim, que a gente diz recursos humanos, que às vezes é departamento de recursos humanos, às vezes chamam de outro nome, né? Hoje já tem várias nomenclaturas. No que a gente diz a respeito do pessoal, né? Isso também é uma das práticas de excelência, porque eu vejo que nem nós temos uma dificuldade, às vezes, né? Que é justamente, existem pessoas que vivem o campo, né? Que é mais propriamente dito a obra em si, e tem gente que vive o administrativo, né? E muitas vezes acabam não se vendo ou não conversando. Então, por exemplo, nós ali às vezes tentamos no final de um prédio, né, a gente fazer com que ambas as partes vivam, né, a outra experiência. Então, passar para o pessoal da obra um pouco do que é o administrativo, né, para que eles entendam também o que os colegas lá dentro passam, mas como também levar esse administrativo para uma obra quando ela está pronta, para eles também entenderem o que eles construíram, né? Quando a gente se referia ao nome do edifício, às vezes, eles saberem do que isso está se referindo. E acho que isso leva a gente também a ter uma rotatividade um pouco menor, porque leva a pessoa a um sentimento de pertencimento da empresa, né? E eu queria entender se essa parte de recursos humanos, de pessoas, rotatividades, também faz parte dessa questão aí de excelência. Sim, Su, tu foi falando, eu fui lembrando, né? A gente, como especialista da ferramenta, já vai procurando o lugar da evidência, né? Então, quando tu falou das pessoas, né? A gente, dentro do fundamento do compromisso com as partes interessadas, que é um fundamento bem completo, assim, um dos maiores em práticas, a gente entende que deve ser trabalhado todas as partes interessadas, né? E o modelo MEG traz um conceito muito legal, que é para quem a minha empresa gera valor, no caso, né? Quem são as partes interessadas que minha empresa, de alguma forma, gera valor. E a gente trabalha, basicamente, assim, num estágio inicial do MEG, pelo menos três, né? Força de trabalho é uma delas, eu já vou falar um pouquinho dos exemplos que tu deu, como isso é prática de excelência, clientes, né? E fornecedores. Então, dentro da força de trabalho, a gente trabalha a questão desde a seleção até a promoção da satisfação. Então, quando você fala de levar o pessoal do administrativo conhecer a obra e trazer o pessoal da obra para o administrativo, com certeza você está promovendo a satisfação das pessoas. Sem contar que você está, dessa forma, cruzando as necessidades de cada perfil dentro da empresa. Porque um não conhece o trabalho do outro, né? Mas eles fazem parte da mesma empresa. Então, é uma cultura bem legal. Quanto à rotatividade que você citou, é um indicador, né? Vocês medem a rotatividade das pessoas. A gente tem dentro do fundamento, dentro do fundamento pensamento sistêmico, que a orientação é que a empresa tenha indicadores estratégicos de preferência, né? E esse, pelo que você falou, já é um. Para que serve isso? Para a gente ter uma visão da empresa de maneira mais ampla e poder tomar decisões que sejam mais assertivas, né? E o fundamento geração de valor, que é um fundamento
com uma representatividade muito alta dentro do modelo, ele é muito importante, ele fala só sobre ter indicadores. Ter indicadores, mensurar esse indicador, acompanhar a evolução dele, né? Avaliar, inclusive, perante o mercado, o quanto você é competitivo. Por exemplo, a dimensão tem uma rotatividade baixa, né, de X, mas o mercado, o setor tem quanto de rotatividade? Será que esse meu resultado ele é suficientemente bom ou competitivo? Ele está dentro da meta que geralmente a direção define, né? Então, tudo isso que você citou são exemplos de práticas de excelência muito aderentes ao modelo. E olha que legal, né? Talvez vocês nem sabiam disso. Não. E assim, né, Lari, até para quem está assistindo, né, acho que são indicativos fáceis e não fáceis, né, mas existem muitos indicativos que a gente consegue colocar em prática com uma certa rapidez, né? Acho que até o próprio indicativo da rotatividade, né? A gente não tem que fazer um plano de ação para daí colocar isso em prática. É um número que você já pode começar a captar, estudar no mercado e comparar com a tua empresa. E aí, a partir de então, se você entender que aquilo tá muito alto, tá muito baixo, tu consegue começar a perceber, pô, mas se toda a construção civil tem uma rotatividade X, a minha é Y, né? O que eu faço para chegar nesse número, né? Para quem está nos assistindo, eu acho que é uma das práticas relativamente fáceis, né? Daí muitas pessoas podem perguntar, mas o que isso vai mudar, né? Só que, na verdade, muda muito. Aí, quando a gente fala em resultado, né? Que até o Concato nos disse, pessoas que têm excelência têm mais resultado ou não? Isso é um dos pontos pequenos que nos mostram que sim, tem, né? Porque o custo que você tem para desligar um funcionário e o custo que você tem para contratar um funcionário hoje em dia, que, né, computando todos os exames, contabilidade, é muito alto. Então, se você tem uma tendência de ter menos, né, essa rotatividade, você acaba gastando menos com isso e, obviamente, acaba te dando uma receita maior, né? Então, aí já é uma das provas que, num pequeno, acho que indicativo, a gente consegue ver como uma empresa de excelência consegue remunerar mais, né? E lucrar mais. E nessa linha de raciocínio, acho que a gente pode pensar em outros, assim, indicativos, né? O próprio, a questão, eu acho que do orçamento, né? Você saber o quanto você quer gastar, né? É quase mais importante do quanto você quer ganhar, né? Porque numa época de pandemia, muitas pessoas, eu acho que até tinham não sei as outras empresas, mas nós tínhamos intenção do ano de 2020 diferente, né? Vai ser o ano, a gente tinha uma expectativa que a própria construção civil iria ganhar mais força. E com essa pandemia, obviamente, os resultados talvez não sejam os esperados, né? E o quanto é importante a gente saber quanto a gente queria gastar, né? Ou no que a gente pode gastar. O que é essencial, o que não é essencial, o que a gente pode cortar nesse momento, o que a gente não pode, porque você se pegar aí da noite do dia, né? Da noite pro dia, fechando as portas e ficando 15 dias parados, talvez, né? Sem nenhuma fonte de entrada, acho que é muito mais importante tu ter o teu gasto na mão do que tua receita, né? Exatamente, né, Su? E olha que interessante, o Concato deu ali vários exemplos de indicadores que devem ser mensurados, e o MEG ele tem um olhar para esses índices, esses indicadores muito completo. A gente orienta sempre que as empresas tenham indicadores para pelo menos um indicador para cada grupo, né? São 7 grupos. E aí, dentro desses 7 grupos, tem o econômico, o social, ambiental, força de trabalho, fornecedor, cliente, o próprio processo deve ser acompanhado. Então, quando você tem esses indicadores, fica muito mais fácil de tomar uma decisão, principalmente nesses dias, né? E o mais legal de tudo isso vai ser lá na frente você olhar para o teu resultado, ver que provavelmente ele fugiu um pouquinho da meta, né? Mas comparar com o mercado e poder avaliar assim, o meu resultado até pode não ter sido o que eu havia planejado, mas quando eu olho para o mercado, mesmo que eu tive dificuldade, eu continuei competitiva. Então a gente sempre fala da importância
inclusive de você comparar o seu resultado com empresas do mesmo segmento, do mesmo setor, concorrentes, é uma grande dificuldade. Mas é preciso para avaliar tanto internamente quanto a tua competitividade. Eu sou bom, mas eu sou realmente bom, eu sou competitivo, né? Então, indicador é assim, dentro da nossa pontuação, corresponde a quase 50% da pontuação. Então, empresas de excelência têm indicadores, sim, e acompanham. E nessa linha, Lari, que tu comentou até de comparações, né, nós e o mercado, como é que você sugere hoje, assim, alguma forma de comparação, né? Porque às vezes a gente tem um pouco essa dificuldade, né? Será que eu tô bem? Será que tá todo mundo assim? Qual que é a média? Acho que aqui em Chapecó, por ser uma cidade muito pessoal daqui, todo mundo se conhece, a gente acaba tendo até abertura, né, com os próprios concorrentes, que a gente diz, né, que é de conversar sobre isso, porque a concorrência é uma coisa completamente natural e boa, né? Eu sempre achei a concorrência uma coisa muito boa, porque nos leva justamente a ser melhores a cada dia. E acho que a conversa entre as empresas é totalmente saudável. Então, nós aqui no ramo da construção civil temos muito diálogo entre as construtoras e sabemos, né, como vai o mercado como um todo. Mas pensando em outros segmentos, assim, qual seria uma ideia para a gente se comparar, para pegar dados, para estudar, né? Como é que poderia ser feito? Então, a gente tem a prática de busca de informação comparativa. É uma prática de excelência, né? E o associativismo, Su, ele realmente é algo assim imprescindível nessa hora. Tanto que estar no meio do associativismo faz parte de uma cultura de excelência, né? A empresa ela precisa estar engajada aí nas causas. O que a gente orienta as empresas sempre? Primeiro no seu setor, é o melhor, né? Então, com os concorrentes, por exemplo, vocês da a indústria da construção civil, tem muitos dados bem bacanas no Observatório Social da Fiesc, onde vocês podem buscar informações. Então, ali já tem também dados bem legais para olhar. Outros setores podem procurar em notícias da FEComércio, Sebrae, enfim. E também tem uma prática que é muito legal, que é buscar conhecer os relatórios de sustentabilidade de empresas do mesmo setor. Então, por exemplo, vocês da construção civil, tem alguma empresa que faz relatório de sustentabilidade? Porque lá tem muita informação que dá para buscar. E geralmente a empresa que faz o relatório de sustentabilidade, ela já está num patamar de excelência, né? Então é tranquilo comparar. E então as dicas são essas, né? Notícias, setor, sustentabilidade, enfim. É um desafio nas empresas essa comparação, Su, mas é uma prática de excelência. O Concato comentou que é arrumar empresas parceiras de outras regiões. Isso é uma prática que a gente vê muito quando está avaliando as empresas no prêmio. Eu me comparo com uma empresa lá de São Paulo. Não é concorrência direta. Desde que a informação seja confiável e que a empresa realmente esteja num patamar de excelência que vale a pena se comparar, porque a gente sempre orienta, não vai se comparar com alguém pior que você, né? Sim. Então é super válido também, Su. E acho que outra coisa importante, que pelo menos na nossa rotina a gente tem bastante, quando se fala em associativismo, né? Aqui em Chapecó também, acho que em muitas cidades, essa importância aí da própria CDL, da SIC, que também demonstram os números, né, muito importantes para que você compare, né, e veja. No meu caso, o próprio sindicato é uma entidade muito forte na construção civil aqui em Chapecó. Nós temos o sindicato laboral e o patronal que estão sempre em discussão, em conversa, alimentando o que é melhor para ambas as partes, né? Até agora, em tempo de pandemia, de parada, foi a primeira instituição que nós fomos buscar, né? Porque quando tudo parou, você se pergunta, como é que faz? Qual é a melhor forma?
Então, claro, tem, né, os advogados aí da empresa também que auxiliam, mas ter uma entidade por trás que te dá força para responder junto com todo mundo, isso também te dá uma força e uma segurança, né? Então, por exemplo, quando você é também associado a uma CDL, por exemplo, você ter uma CDL para te representar, você ter uma CDL para brigar por você, também acho que te ajuda nessa questão de excelência e de números, né? Porque aí você talvez pode ir lá, justamente questionar, verificar, receber auxílio, né? Porque a gente também sabe que tem vários cursos e pessoas que auxiliam. Então, acho bem bacana essa parte das entidades. E também porque nos mostra, né? Acho que aquela frase de que quem não é visto não é lembrado, não que seja totalmente verdade, mas pelo menos te faz ter esse feedback, conhecer, né, o antigo network, que vai ser, acho que, para sempre válido, né? Então, acho que isso também vale muito a pena. Até nós somos uma prova, né? Quando é que talvez a Suzana ia atrás do que era o Excelência, né? Como é que eu faço para a empresa participar, toda essa questão se eu não conhecesse a Larissa, né? Então, acho que isso é uma prova de que estar também envolvido com essas sociedades, associações são muito bons, né? É muito bom. Sim, e é uma prática de excelência, Su. A gente sempre preza nas empresas, porque quando a gente começa uma implantação, por exemplo, do modelo, a gente vê uma certa resistência das empresas em abrir os dados, muitas vezes, até para nós, né? E aí, com o passar do tempo, com a implantação da cultura de excelência, o associativismo ele vai ficando cada vez mais forte. Inclusive, no setor, nas entidades representativas, como você citou, né? E isso faz com que a empresa que antes ela estava só buscando o referencial comparativo, ela passe a ser o referencial comparativo, né? De outras empresas. Então, é muito legal isso, Su. E outra coisa também que a gente sempre, pelo menos eu fiz a administração aí, a gente sempre falava bastante, e eu imagino que também deva estar dentro dessas práticas de excelência, que é mais uma prática que eu imagino que seja fácil das empresas colocarem em prática, né? Porque às vezes a gente escuta a frase, como ser uma empresa de excelência, isso te dá às vezes a impressão de que você vai ter um trabalho gigantesco, ou de que isso é muito difícil, ou praticamente impossível, né? E, na verdade, é só o somatório de pequenas práticas, né? E uma delas que a gente pode também falar para o pessoal aí que está na live, quer começar a colocar em prática, essa questão aí da missão, visão, valores, né? Eu noto que muitas empresas têm escrito, né? Mas não necessariamente praticam, né? E aí não é excelente, porque você ter escrito e não praticar também não é muito bom. Nós lá na Dimensão, até pelo tempo de empresa, né? Que é uma empresa aí desde 94, acho que em 94 não se falava muito disso, né? Então, acho que desde o princípio não foi escrito isso, né? Quais seriam a nossa missão, qual seria a nossa visão, quais seriam nossos valores. Mas tem uma coisa que eu vejo que é muito visível. Se eu perguntar hoje para um colaborador nosso quais que são os nossos valores, eu tenho certeza que todos vão dizer a mesma coisa, né? E tem a mesma visão do que a dimensão quer, qual é a qualidade que a dimensão procura, qual é o tamanho que a dimensão quer ser. Então, acho que isso é muito válido, né? O colaborador saber o que ele tá. E é uma coisa fácil, né? Porque, na verdade, você só tem que saber o porquê você tá ali. Você só tem que sentar e dizer, tá, mas por que a minha empresa tá aqui? Qual que são os nossos valores? Onde é que a gente quer chegar? E você vai ver que você acaba se contratando pessoas que têm a mesma ideia, né? E também vai verificar quem talvez não leva a mesma ideia e vai ver que talvez é uma forma de mudar e de ter um indicador melhor, né? Isso mesmo, Su. Só para complementar, o Valdecir da Celulose Irani comentou, né, que a Celulose Irani e a Sopasta trocam informações e são concorrentes, né? Então, ambas as empresas são usuárias do MEG. Olha o quanto isso amadurece a gestão, né? Então, é isso que o MEG vai proporcionando. E com relação a esses propósitos, né, Su? A gente trabalha isso muito dentro da liderança transformadora. Por quê? Porque é exatamente isso que você falou.
ah, todas as pessoas que estão na empresa, elas devem conhecer a missão, ou seja, porque ela vai trabalhar todo dia, né? A visão, então, tá, mas eu estou trabalhando, mas qual é o objetivo, né? Para onde estamos indo nesse barco, né? E os valores, ou seja, a cultura da empresa. Tudo isso faz parte de práticas de excelência. Então, tu comentou também que na própria dimensão isso não está escrito, né? Mas o estar escrito, ele é um dos critérios da prática de excelência. Mas quando eu falei lá no começo que a maioria das empresas faz excelência, mas não sabe, é justamente por isso. Vocês fazem a prática perfeitamente. Todo mundo conhece, conseguem perceber quem está aderente a esses propósitos, quem não está, e muitas vezes essa pessoa é até desligada, né? Porque pode comprometer toda a cultura da empresa, mas não está escrito, né? Então, o estar escrito é o planejar da prática que a gente orienta as empresas. Então, por isso, quando a gente faz um diagnóstico, a gente consegue perceber que a empresa ela tem esse conjunto de práticas, como você falou antes, né? Que não é um bicho de sete cabeças, mas é um conjunto de práticas. E o modelo ele proporciona para a empresa, então, planejar toda essa excelência, para que isso fique mais palpável, para que isso fique mais organizado e ajudar na disseminação, né? Mas o fazer a excelência, ele está presente no teu exemplo. Quando você fala aqui, se perguntar para qualquer um, vai saber, né? E dentro do MEG, isso faz parte do processo estratégico. Então, ele é o início do processo estratégico que termina lá depois com as ações estratégicas. Então, é bem legal esse exemplo, Su. E Lari, assim, a gente fala bastante em se adaptar, né? E a gente ser sempre melhor. Tem alguma tempo que vocês diriam que seria ideal para quem até tem escrito, né? Muitas pessoas não têm escrito todas as práticas, mas eu tenho algumas escritas ou eu tenho elas escritas. Qual será? Tem algum tempo que seria legal? Eu vou dar uma olhada, ver se é isso, se existe alguma coisa que talvez eu possa analisar, mudar. Existe algo de 6 em 6 meses, de um ano, ou não existe uma regra? O que você propõe nesse sentido? O MEG, ele não prescreve essa regra. Ele orienta que a empresa, ela descubra esses intervalos conforme ela amadurece a gestão, né? Então, por exemplo, nossa visão, né? Ela deve ser temporal, né? Até quando? Quando a empresa perceber que ela alcançou essa visão, ou seja, o seu sonho, ela tem que revisar. Mas o modelo por si, ele não prescreve esses intervalos, justamente porque para cada prática de gestão, ele orienta que a empresa planeje o seu ciclo PDCL da prática. Então, quando a empresa pensa, não, eu vou escrever a missão e a visão, tá, mas qual é o meu planejamento de olhar para isso de novo, né? Não que eu tenha que mudar, mas eu preciso olhar para isso e tomar uma decisão se eu vou mudar ou se eu não vou mudar. Então é muito legal o MEG, porque ele acaba não engessando as práticas, e sim dando a liberdade para que cada empresa perceba o quanto ela está aprendendo no seu ritmo. E aí ela vai ter maturidade para definir. Não, preciso ser mais ágil, preciso ser mais. Ou posso ir mais devagar, porque eu ainda estou com meus resultados. E aí isso vem a importância dos indicadores, né? É eles que vão medir essa febre, esse intervalo, essa necessidade de mudar as práticas, né? Então é isso E aí. acho que é uma coisa bem legal, agora vendo você falar, que eu já escutei muitas vezes e pode ser uma fonte de referência para quando a gente decide crescer, né? Porque às vezes a gente tem essa ideia de crescer, de expandir, mas nem está completamente excelente em tudo que deveria estar, né? Numa lógica. Aí a gente se preocupa tanto com crescer, mas não como crescer, né? Porque às vezes
quantas empresas a gente já viu e já que eram ótimas com o tamanho, né? Quando decidiram crescer ou expandir ou triplicar ou abrir, fecharam, não deu mais certo, né? Isso, na verdade, não é porque não eram boas, né? É só porque talvez se preocuparam mais com crescer, ou foi um período também meio ruim. Mas como a gente tem que estar redondo, né, para crescer, e como acho que essas práticas de excelência nos ajudam a ver isso. Não tenho como abrir uma segunda loja, porque na primeira ainda tá meu indicativo aqui ainda tá muito ruim. Ora, talvez que eu melhorar esses 3, eu possa abrir a segunda, né? Acho que pode ser considerada, acho que uma fonte, né, de referência para isso. Com certeza, a melhor fonte de tomada de decisões para a empresa são as suas, né? Então, a gente tem o fundamento da adaptabilidade que nos ensina sobre isso. O quanto eu reviso meus produtos, os meus processos, inclusive estratégico, né, num tempo hábil. Então, o modelo ele não traz que a empresa ela seja mais rápida, mas ela tem que ser ágil no tempo hábil dela. Ou seja, nem se antecipar demais para não acontecer isso que você citou, né? De querer dar alguns passos aí e não estar preparada, mas também não ficar tão reativa, né? E não conseguir acompanhar. Então, esse fundamento da adaptabilidade, ele nos leva a refletir sobre o quanto a empresa ela é flexível com seus processos para aproveitar oportunidades e também para atender as necessidades das partes interessadas. E aí eu quero que tu comente um pouquinho, inclusive, Su, sobre o quanto vocês tiveram que se adaptar, né? Falando em adaptabilidade, nesses últimos dias, em função das regras, das orientações do próprio sindicato laboral na construção civil, né? Então, conta para nós como é que foi essas mudanças que vocês precisaram fazer, assim. Na verdade, teve algumas situações que uma coisa que me chamou muita atenção era como era importante a gente ter informação nesse momento, né? Porque você tinha que tomar você não tinha muito tempo para tomar decisões, né? As coisas aconteceram do nada, então você não podia parar para pensar muito. Tu tinha que no outro dia já tomar uma atitude, porque no outro dia você já tinha que estar fechada, né? Então, o fato de ter informações na mão acho que foi muito bom. Então, até para os próprios funcionários, né? A gente está falando, nossa empresa tem aproximadamente aí 130 funcionários. Então, como é que a gente fala para eles da noite para o dia que eles vão ficar 7 dias sem trabalhar, né? Porque a gente está falando aí de uma. Mas todo mundo sabe. Não, não é todo mundo que sabe, não é todo mundo que acessa a internet, não é todo mundo que tem televisão. Então, a gente tinha que passar essa informação. Para isso, eu tinha que ter informação de todos os meus funcionários, número, ter essa comunicação. Então, aí já me mostrou um ponto bem importante de como a gente tem que ter sempre isso na mão, né? Como seria ruim se talvez eu tivesse que correr atrás e conseguir tudo isso nesse primeiro momento. Como também saber o perfil de cada funcionário, né? Você conhecer o teu colaborador. Então, por exemplo, nós temos a situação que temos muitas pessoas com bastante tempo de empresa, então acabam tendo mais que 50 anos, mais do que 60 anos. Então, defender essas pessoas nesse momento, né? Deixar elas em casa, porque de fato elas são um grupo de risco. Mas se eu deixar elas em casa, elas são os mais antigos. Então, acabam sendo também quem tem uma maior expertise. Como é que eu faço para realocar eles, né? Quem que eu coloco no lugar? Como é que isso acontece? Então, foi uma série de adaptações. A gente deixou todas essas pessoas de férias. Vamos dar férias ou não vamos dar férias, né? Aí você pensa, mas qual é o custo de dar férias? Né? Então, você também tem de novo na mão a informação disso. Quanto custa dar uma férias para 50, para 100, para 130, né? O nosso sindicato, no caso, aprovou a compensação. Mas também eram decisões muito rápidas, né? Teve decisões que saíram às 8 da noite e você estava ali entre dar férias, com as férias prontas, ou dar compensação. Então, você tinha tudo que ser muito rápido. E acho que o que nos ajudou muito nisso foi isso, a questão das informações, né? De sistemas também, né? Não que a empresa obrigatoriamente tenha que ter um sistema, mas tem que ter as coisas planejadas, né? Qual é a quantidade de contas que eu tenho para pagar nos próximos 15 dias, né? Os bancos fechados.
eu tenho alguma conta que não paga em banco, eu ter todas essas informações para eu me anteceder, né? Porque senão eu chego no dia, aí eu descubro que o banco não está fechado, aí eu descubro que o fornecedor também não está trabalhando. E a gente também trabalha em regiões diferentes, né? Então a gente, por exemplo, trabalha hoje em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Então também eram decretos diferentes. Então você se manter atualizada durante todo esse tempo. Os próprios sindicatos também pensavam diferentes nessa situação. Então acho que informação e uma base, obviamente, de pessoas, né, é fundamental, porque sozinho, obviamente, ninguém conseguiria chegar a lugar nenhum. Então acho que essa força, né, de cada um fazer a sua parte também foi bem legal e bem importante. E realmente repensar alguns planos, né? A gente tinha questões estratégicas já definidas de lançamentos para começar e repensar se era a melhor hora, se o fluxo de caixa ia aguentar isso, porque a gente nesse momento também não sabia até que ponto a gente ia ficar parado. Então, ter um fluxo de caixa já feito, né, para você conseguir ter números para saber. Então, acho que isso foi bem importante para nós. E eu penso em quem não tinha isso nesse momento, como deve ter sido muito mais difícil, né? Exatamente. Leandro, presidente da Excelência, acabou de entrar aqui, acompanhando nós um pouquinho. Eu estou curiosa, Su, para ver as práticas de adaptabilidade das empresas, né? Principalmente quando a gente vai avaliar uma empresa, a gente acaba conhecendo um pouquinho de como cada uma se adapta, né? E quando a gente fala que a prática de excelência ela é muito mais importante no dia a dia do que no prêmio ou do que na pandemia, é justamente por isso. A gente tem visto por aí que ninguém previa na sua gestão de risco uma pandemia, né? Mas olha o quanto foi importante, né, vocês, na dimensão, já terem as práticas de excelência, mesmo sem saber, né? Mas já fazendo elas no dia a dia. Tu citou várias, o orçamento é uma prática de excelência, vocês adaptaram ele para enfrentar os desafios. Você citou também o relacionamento com as entidades, os sindicatos, né? Aqui no Rio Grande do Sul. E o quanto vocês conseguiram, por meio desse relacionamento, que a gente chama atuação em rede, né? Serem ágeis nessas mudanças. E conseguir fazer isso sem impactar, talvez, a principal parte interessada no momento, que era a força de trabalho, né? Então, é muito legal assim a gente ver e saber que a excelência ela está presente na dimensão, né? Mesmo que talvez a gente não tivesse falado disso há muito tempo, né? Então E é bem lá, legal. para a gente ir encerrando aí, que o nosso tempo já está acabando, passou bem rápido. Acho que também a questão eu vejo muito de clientes, né? Que isso acaba se refletindo com os clientes. Então, quando a empresa é uma empresa boa, é uma empresa excelente, é uma empresa do bem, isso acaba se refletindo. Então, por exemplo, obviamente que acho que todas as empresas tiveram clientes que não conseguiram honrar, talvez, com a situação, mas acho que a negociação e a empatia nesse momento fez toda a diferença, né? Eles saberem que podiam contar com a empresa e que a empresa ia fazer de tudo o possível para mostrar o que a gente está fazendo por eles, né? Acho que isso também foi bem legal. Mas só para a gente finalizar aí, para a galera que está assistindo e pensa, a gente falou de vários indicadores, né? Que acho que o pessoal pode colocar em prática, como do ROI, da questão dos funcionários, da rotatividade, a questão do fluxo de caixa, a questão do orçamento, a questão das comparações com outras empresas, né? Que podem ser feitas, da sustentabilidade, da questão financeira e social aí. Mas assim, eu sou uma empresa e quero começar do zero, ou já tenho, como é que eu faço? Eu faço contato com quem para implantar isso? Ou então, eu já tenho alguma coisa, eu sou a dimensão, eu quero o selo, ou eu quero melhorar, né? Por que caminho que eu vou? Para a gente deixar o pessoal a par aí disso aí. Legal. É bem legal passar esse recado porque muitas pessoas não conhecem, né? Então, a gente tem uma metodologia, a gente trabalha no Excelência SC com programas de implantação do MEG. Então, as pessoas que tiverem interesse em buscar
essa implantação, digamos assim, do zero, pode participar do PEG, né? Que é o Programa de Excelência da Gestão. A Andrea está aqui nos acompanhando, é quem faz todo o comercial dos produtos de excelência. E aí faz um diagnóstico da empresa, o que já tem, o que não tem, o que falta melhorar e vai acompanhando, né? Agora, por exemplo, vocês como Dimensão, que já têm algumas práticas de excelência e querem o selo, como você falou, podem participar do Prêmio Catarinense da Excelência, que é a forma de reconhecimento das empresas que já têm excelência. Então, acontece uma vez por ano e é feita a inscrição, é feita toda a orientação das candidatas, tem visita, tem relatório no final, que é muito bacana para continuar, né? E aí eu convido o pessoal já para ir finalizando, que vai cair nossa live, né? Acessarem o site da Excelência SC, né? excelênciasc.org.br, acompanharem o Instagram, o canal do YouTube, que tem várias lives já falando de excelência. E esse é o caminho, Su. Então, o prêmio desse ano já foi? O prêmio desse ano já encerrou as inscrições em março, né? As visitas ainda estão para acontecer. Também o Excelência se adaptou, né? Porque presencial o curso já não teve, enfim. Mas em dezembro ou janeiro abrem as inscrições novamente. Então já fica o convite aí para a Dimensão participar e todos os colegas da CDL Jovem. Então tá bom, vai ser uma honra aí a gente tentar e ter esse selo. E para as empresas que acham né, que talvez precisam desse acompanhamento e querem começar, fica aí a dica para acessar. E a Andrea até colocou o número aqui, a gente vai salvar a live no IGTV. Então, quem quiser ver de novo, passar para alguém aí também, ela vai estar disponível. E a gente também sempre está à disposição, né? Como CDL Jovem, como a Excelência C, para outras dúvidas e para experiências, né? Porque eu acho que a vida é isso, é uma troca de experiência e todo mundo cresce aí um pouquinho. É isso mesmo. Su, obrigada pela parceria, pelo convite, obrigada a todos que nos acompanharam e muita excelência a todos. Isso aí. Então tá bom. Boa noite, pessoal. Boa noite.